Sejam todos muito bem-vindos. Pela primeira vez no Global Students Success Forum, organizado e promovido pela Rosedale International Education, teremos este painel Brasil. Nosso país tem emergido como um protagonista cada vez mais relevante no cenário global. Além de uma potência exportadora de alimentos, minérios, até aviões, somos um dos ícones da multiculturalidade e da diversidade de um povo amigável. Possuímos uma biodiversidade admirável e um destino turístico que sempre impressiona e totalmente incluído no circuito dos grandes eventos esportivos e culturais mundiais. Nós estamos entre as 10 maiores economias e entre as 10 maiores populações do mundo e atuamos com relevância entre as lideranças globais, tanto na ONU como no G20 e no BRICS. Na educação, somente no sistema educacional formal, da educação básica, infantil até o ensino superior, são aproximadamente 50 milhões de estudantes, o que se equipara às populações da Coreia do Sul, da Espanha ou da Colômbia. Além de um dos maiores celeiros de jogadores de futebol do mundo, é verdade, que já poderíamos ter também sido contemplados com o Prêmio Nobel, por mais de uma vez, mas chegaremos lá. Iniciativas como o deste fórum sobre o sucesso global do estudante pela Rosedale destacam e nos despertam mais uma frente desse protagonismo, que é compartilhar o talento dos nossos adolescentes e jovens globalmente. A internacionalização do currículo educacional, originalmente aqui iniciada pelo ensino superior e agora de maneira bem mais acessível e flexível para o ensino médio, cria um efeito bilateral poderoso de inserção acadêmica, social, econômica, cultural e política de médio e longo prazos, que já tem se tornado possibilidade real para as famílias brasileiras. E nós, educadores, com um pé no presente e olhos no futuro, queremos acompanhar e estimular este tipo de perspectiva e por isso estamos aqui. Eu me chamo Meckler Nunes, sou diretor para a AMCO Brasil, da AMCO International e cofundador da Visar, que se tornou parceiro oficial do Rosedale para a América Latina. Eu estou muito contente em chamar para uma saudação inicial os nossos convidados extraordinários. Um privilégio para mim e para todos que nos acompanham. Todos são educadores experientes, merecem ser chamados de professoras e professores, mas vamos dar um toque um pouco mais informal e chamá-los pelos nomes durante este painel. Então, Esther, um olá para nós, diretora principal do renomado Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo. Olá, é um prazer participar desse fórum com gente tão sabida, estou muito feliz. Eduardo Francini, um pesquisador de linguística aplicada e consultor educacional aqui no Brasil. Oi, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Um abraço. Lúcia Rodrigues, vice-presidente da Brasticel e diretora de desenvolvimento de parcerias na Bad Bunny Foundation. Olá, pessoal, uma grande satisfação estar aqui discutindo essa temática tão relevante para os estudantes brasileiros. E Selma Moura, uma especialista em educação internacional, bilíngue e várias outras iniciativas e projetos nesse sentido. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, poder discutir esse assunto que é tão relevante e é um dos meus favoritos na educação. Muito bom. E vamos direto às primeiras perguntas aqui. Eu vou começar a partir da escola. A escola que é o nosso ambiente de desenvolvimento principal para tudo isso que vamos falar. E a pergunta é, como as escolas podem envolver pais e a comunidade na discussão sobre a adoção de currículos internacionais e suas implicações? Eu vou pedir para Esther conduzir os primeiros comentários por motivos óbvios. Muito obrigada, Meckler. Eu acho que todo o currículo e a experiência organizada intencionalmente deve ser compartilhada com a família, né? Muito mais do que modismos, a visão intercultural, multicultural de um mundo super conectado, ele precisa ser trabalhado com currículos consistentes e a família tem que compreender quais são as referências que fazem parte desse currículo. Há uma certa confusão
né, inclusive de compreender o que é um currículo internacional e como é que ele pode ser construído. Existem várias formas, e sempre o diálogo e a troca é o melhor caminho para que todos se apropriem melhor desse contexto que estamos propondo. Muito bem, Selma, falando em confusão, temos bilíngue, multilíngue, plurilingue, internacional. Ajuda a gente a organizar um pouco essa percepção na escola, para as famílias. É muito interessante, né? Essa é uma confusão que a gente ainda vê, mesmo em 2024. Não é muito difícil a gente entender. As escolas internacionais começaram no Brasil com os imigrantes que vieram, britânicos, italianos, alemães e assim por diante, e fundaram escolas comunitárias, numa onda de imigração muito grande que a gente teve no final do século XIX, começo do século XX no Brasil. Só que essas ondas vão mudando, né? O perfil dos imigrantes que vêm ao Brasil e expatriados vai mudando. Então, com o tempo, essas escolas acabaram recebendo muitos alunos brasileiros e se tornaram centros de excelência reconhecidos. Aí, lá em 1980, no Brasil, surge a primeira escola particular bilíngue, né? E quando eu falo uma escola bilíngue, não é uma novidade no Brasil. O Brasil sempre foi um país muito multilíngue, plurilíngue, como vocês preferirem, mas ter uma instituição organizada que promovesse a aprendizagem por meio de duas línguas começou oficialmente em 1980 e cresceu exponencialmente. Né? Então, hoje a gente tem um cenário muito diversificado, né? A gente tem colegas aqui que estão representando diversos tipos de escolas, e hoje mesmo as escolas que não se denominam bilíngues, elas têm essa preocupação de trazer outras línguas para o repertório do aluno, porque não tem como negar, a gente já passou por uma onda de globalização que a gente ainda está vivendo, né, e hoje a gente está vendo os pais na escola, começando a perceber quantas oportunidades eles perderam por não ter tido acesso a esse tipo de educação. Então, acho que para clarear um pouquinho, hoje a gente está falando muito mais de programas ou escolas bilíngues. Mesmo as escolas que não estão se denominando assim, têm uma preocupação de trazer algum nível de bilinguismo, algum nível de línguas para os alunos, e temos as escolas internacionais que permanecem ainda hoje fortes na nossa área. Tem muitas opções para as famílias. Muito bom. Eduardo, seguindo esse pensamento de amadurecimento, né? Confusões à parte, isso vai se constituindo um entendimento, e esse entendimento vai criando uma maturidade. Linguisticamente, eu fico às vezes com a sensação de que no Brasil é mais difícil aprender inglês do que em outros lugares, ou é só uma impressão, ou é só um esforço. Você que acompanha as diversas iniciativas que são feitas aqui, o que ainda pode promover um progresso mais acelerado e, novamente, né, com foco nas famílias e nos estudantes, como a gente pode despertá-los um pouco nessa direção? Os comentários nesse sentido. Eu acho que a proposta linguística nesse cenário, né, apontada pela Esther e pela Selma, ela traz uma construção de repertório, que é muito mais só do que aprender a língua, né, e falar das competências linguísticas. Eu acho que o repertório aí que é formado por todo um conjunto de ferramentas, das habilidades, competências, né, que o aluno vai construindo ao longo da trajetória dele, com essas experiências, conseguem fazer com que ele acesse outros conhecimentos, outros entendimentos, outras culturas, outras pessoas. Então, a ideia de uma educação internacional, que é com base num currículo voltado para essa cidadania global e que traz uma diversidade linguística no seu cotidiano, na sua rotina, né? Não apartada disso, né? Não com aulas segmentadas, tende a fazer com que esse aluno e esse repertório, né, cresça no sentido de entender o mundo, se comunicar com o mundo e pensar no mundo a partir de uma visão de pertencimento a uma humanidade comum, a uma humanidade mais ampla, independentemente da língua. É claro que o acesso linguístico, e aí a gente vai falar hoje no Brasil, por exemplo, majoritariamente a língua inglesa, tem status, né, que faz com que a nossa comunidade, o nosso país perceba o valor nisso e a vantagem disso, e por vezes esses programas que internacionais, né, em inglês, ajudam também nesse status, nessa valorização
do inglês como língua franca, mas eu diria até, Meca, que é mais do que a língua nesse caso, né? Trazer a língua para esse cenário é uma formação de repertório, de experiência do aluno, também nessa vivência para a cidadania global. Em breve eu vou voltar a esse ponto do repertório, que ele é muito importante, mas deixa eu fazer uma provocação para a Lúcia aqui, dentro do contexto da Brás Tissot e de outras experiências que ela tem com professores, inclusive. Certa vez, num evento parecido, eu perguntei, mas é mais desafiador tornar os alunos ou os professores internacionais, em termos de bilinguismo, em termos de mentalidade, em termos de repertório? Vou resgatar essa palavra que o professor Eduardo falou, né? Como é que fica esse balanço entre o desafio do adolescente, do jovem, da criança e desse profissional adulto, que é o professor, deveria ser um aprendiz permanente? Como é que você enxerga isso, Lúcia? É muito interessante essa sua pergunta. Para quem não conhece o Brás Tissot, que é a associação que eu represento hoje como vice-presidente, é a maior associação de professores de língua inglesa da América Latina, e ele nasceu na década de 80, voltado para os professores que davam aulas em escolas de idiomas, né? Então, a gente tem uma visão muito clara dessa transformação que a Selma mencionou muito bem, em que as escolas bilíngues começam a entrar, ou escolas não bilíngues, mas que trazem programas bilíngues, começam a entrar e tiram, né, o professor, ele começa ao longo desses anos a migrar das escolas, dos institutos de idiomas para as escolas de educação básica com esse tipo de proposta, né? Isso porque, obviamente, para o professor é uma satisfação do ponto de vista de satisfação profissional muito maior quando ele está inserido num ambiente que trata o aluno, o desenvolvimento do aluno como um processo global, né? E quando ele começa a trazer, agora a dificuldade é formar esse professor, não do ponto de vista linguístico apenas, mas do ponto de vista do seu próprio repertório de conhecimento geral, né? Conhecimento de ciências da natureza, de questões históricas, de assuntos da atualidade. Então, a gente vem percebendo, e a gente tem muitos trabalhos para ajudar os professores nesse desenvolvimento. E uma coisa muito recente é um movimento de trabalhar tanto a neurociência, né, como que as pessoas aprendem, então o professor começar a entender sobre isso, e da questão multicultural, que passa a ser totalmente relevante no século XXI. Perfeito. É um grande desafio ter o suporte de um programa, por exemplo, de um currículo internacional, ajuda muito o professor a ter o caminho por onde se desenvolver, na medida que o programa o leva ou a leva para justamente ter que compor esse repertório que de origem ele não tem. Eu vou voltar para a escola com a Esther, porque quem tem a oportunidade de visitar escolas no Brasil vai perceber a nossa diversidade e a multiculturalidade que temos, que é bem distinta de várias partes do mundo. Então, tem uma complexidade inerente às características da nossa nação, do nosso povo e do nosso público educacional. E aí, Esther, nessa riqueza cultural, ao mesmo tempo conflitada por uma globalização que homogeneiza, como você enxerga, né, a nossa riqueza com o desafio de inclusão, e tudo isso aterriza na escola, nas famílias, nos estudantes, nos professores, e esse é o seu dia a dia, né? Eu acho, Meckler, que a questão começa pela identidade do projeto pedagógico da escola, né, que está escola, língua e cultura estão no mesmo lugar, né? Então, você não importa nada, você de verdade se inspira e traz experiências que ampliam esse contexto local. Então, eu acho que o caminho... Vamos começar pela escala, né?
a escala do nosso sistema, a diversidade de infraestrutura e a própria diversidade do nosso sistema e a riqueza cultural em que cada escola está imersa, eu acho que tem que ser o fundamento de um início de uma perspectiva de globalização. A gente não pode deixar essa conexão local desaparecer, né, inclusive nacional, dentro de um currículo que preconiza o desenvolvimento de certas competências que certamente se conectam com competências globais. Então, não é simples, não é simplesmente você colocar uma célula nova dentro de um contexto mais amplo. Você tem que fazer isso com muito critério, com muito cuidado, e aí entra as decisões de gestão. Qual é a forma, né, que você tem de fazer essa conexão deste currículo para preparar este aluno, esta aluna, para essa cidadania, como o Francine disse, global, mas sem perder esse vínculo e essa necessidade de desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a gente quer que essas crianças caminhem pelo mundo, circulem pelo mundo, mas estejam conectadas com uma melhor qualidade de vida como um todo dessa nossa terra aqui. Então, eu acho que começamos pelo projeto pedagógico da escola. Fantástico. Então, visitando escolas no Brasil, além das aparências, além dos aspectos diversos e multiculturais, investiguem também um pouco o projeto pedagógico e vão perceber a riqueza de que nós estamos falando. E, Selma, extrapolando de uma escola em particular, ou um grupo de escolas, uma região, para uma visão país, né? Como você enxerga como, em que direções o Brasil está ou vem se preparando para os desafios de internacionalização na educação, se você percebe medidas mais ou menos eficazes, equipamentos pedagógicos, né, digamos assim, mais ou menos eficazes, o que você destacaria nesse sentido? Excelente pergunta. Eu sou uma otimista, ou talvez uma realista esperançosa, porque eu vejo muitos avanços nos últimos 20, 30 anos. A gente falou do início das escolas bilíngues, isso tudo gerou uma mudança muito grande no cenário, como a Lúcia pontuou, o próprio Bras Tissot contribuindo bastante, né? Já há muitos anos eu gosto muito do Bras Tissot, trabalhei em vários projetos com eles, acho que tem muitas coisas interessantes acontecendo. Vou destacar algumas. Hoje nós temos universidades no Brasil que já têm um caminho separado para os alunos que têm um diploma internacional. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? Então, especialmente em São Paulo, mas não em São Paulo, esse movimento iniciou há poucos anos, está crescendo, de ter um caminho de ingresso para universidades, geralmente particulares, que reconheçam o diploma internacional como válido. E aí essa criança, esse jovem não precisa de vestibular. Temos iniciativas de universidades particulares também, mas também, interessantemente, excelentes universidades públicas, começando a trazer elementos de internacionalização para o seu currículo. Desde ensino por meio do inglês, né, EMI, que a gente tem hoje, em algumas universidades públicas, que é um grande avanço, porque para as universidades públicas, eu destaco isso, como existe uma estrutura muito maior e uma organização até burocrática maior, demora mais. Numa universidade privada, geralmente o corpo docente é menor, o corpo gestor é menor, então acaba tendo mais agilidade. Mas nos dois cenários eu tenho bastante esperança que a gente já evoluiu e vai evoluir muito mais agora. A gente tem hoje pais também muito mais abertos. Eu lembro quando, 20 anos atrás, um pouco mais que isso, muitos pais tinham medo de colocar o inglês no repertório dos alunos por medo de não aprenderem o português. E isso foi diminuindo muito com o tempo, e agora é muito raro a gente ver uma família com esse tipo de preocupação. Eu acho que a sociedade já mudou essa visão de que você acrescentar uma ou mais línguas já adicionais no repertório do aluno só ajuda, inclusive ajuda ao domínio da própria língua materna, né? Então, eu vejo esse movimento acontecendo, mas eu acho que a gente ainda tem muito para andar. Estamos bem atrasados em relação à Índia, por exemplo, a China, que investiu pesadamente na internacionalização, mas estamos caminhando. Excelente. Lúcia, na perspectiva da comunidade da Bras Tissot, você percebe algumas iniciativas que valeriam a pena destacar, até como estímulo, né, para quem estiver nos ouvindo?
Certamente, a gente tem dentro da nossa associação vários grupos que nós chamamos de SIGs, que são Special Interest Groups, e nós temos grupos voltados para educação bilíngue, para intercultural and language learning, né, que vai trabalhar essa questão dos repertórios interculturais e internacionais. A gente tem grupos voltados para a formação digital do professor, que é outro aspecto, que é uma competência muito importante se a gente quer estar incluído em contextos internacionais. Então, tudo isso agloba professores que têm interesse, e a gente vê o crescimento cada vez maior de professores que estão ou em escolas bilíngues ou em escolas com um currículo internacional, porque eles estão justamente buscando esse desenvolvimento. Isso tudo é bastante relevante, né? Mostra que a gente tem uma comunidade de professores que está buscando essa atualização e obviamente, busca também dentro das escolas. Eu achei muito bacana a Esther falar do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, existe uma decisão que é depois compartilhada com todos os professores, de que o inglês é um caminho para levar o aluno para a inserção e para a mobilidade internacional, mas não é apenas o inglês, né? Tem todo o conhecimento de mundo que precisa ser ampliado, o conhecimento das formas de comportamento em vários lugares do mundo, isso precisa ser ampliado, e como as pessoas fazem leituras específicas da realidade a partir dos seus contextos socioculturais. Então, é por isso que a formação do professor de inglês, ela é muito importante. Sei que a Selma, a Esther trabalham muito com isso no dia a dia delas, e o Eduardo aí nas suas pesquisas, né? Porque sem esse caminhar junto, né, a gente não consegue a eficácia, seja de um programa bilíngue ou até, né, assim, de forma muito mais arrojada, um programa com currículo internacional. Perfeito. Eu vou voltar para a Esther rapidinho aqui. Começamos talvez com o projeto pedagógico, ou político-pedagógico da escola, e o desenvolvemos até o seu ponto final, que vai além simplesmente de graduar um aluno, né? É a formação de um cidadão global, a inclusão sociocultural, conforme a Lúcia também mencionou, mas tem o elemento mercado de trabalho, né? Ou a empregabilidade, que é um termo que eu até prefiro, de médio e longo prazo, e algo que se tornou também global. A educação é internacionalizada, mas o trabalho também tem se tornado internacionalizado. A escola, a família, os alunos já conseguem perceber, no âmbito da educação básica, essa conexão ponta a ponta, ou é algo que está sendo construído? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma construção, em especial nos últimos anos, dada a complexidade, né, do que vai ser trabalho, do que venha a ser emprego ou trabalho no futuro, e principalmente recentemente com o impacto de tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial, né? Eu acho que é um processo contínuo de entender basicamente quais são as competências essenciais, além do repertório cultural e que deve ser construído para que você pense num bom profissional, né? Inclusive, eu tenho discutido bastante com os alunos, não é uma questão de profissão do futuro, mas profissional do futuro. Aquela pessoa que esteja preparada, né, com o repertório necessário, não só definitivo, mas continuamente em desenvolvimento, né, porque cada vez mais essa ideia de aprendizado ao longo da vida, ela é fundamental, criar esta condição. Então, eu acho que competências simples, né, como produzir colaborativamente, desenvolvimento de projetos, planejamento, né, disciplina, foco, né, são coisas que certamente versatilidade,
né, resiliência, são elementos que precisam ser conduzidos dentro dessa experiência curricular, que vai muito além de conteúdos, né? Então, a gente precisa constantemente ter essa escola em movimento para dar conta dessa perspectiva tão incerta que a gente tem do que é trabalho, do que será trabalho para essa geração que está dentro da escola. Uma criança que tem hoje 2 anos no Rio Branco vai fazer algo parecido com o ensino médio em 2031, 2032. Que mundo é esse? Então, a gente já tem dentro da escola as crianças que vão viver essa experiência. E assim, que sejam potentes em todas as suas idades, que estejam prontos em todas as suas idades, aos 2, aos 17, aos 25 e aí por diante. Reflexões pertinentes e profundas, ou seja, a geração que vai viver e habitar a segunda metade do século XXI está sendo educada nesse momento nas escolas, né? Nós queremos também habitar, né, com a longevidade a segunda metade do século XXI, é verdade. Torcemos para a tecnologia, o futuro, as modernidades nos alcançarem também, mas elas já estão lá. Eu vou subir o desafio aqui para o Eduardo agora. Eduardo, você é um pesquisador pragmático, né? Um pesquisador que não só pesquisa, mas compartilha, transita pelo Brasil todo, forma professores, atua fortemente na questão de materiais didáticos. Então, dentro ainda da pergunta de como o Brasil tem se preparado ou vem se preparando, o que você tem visto de bom, benchmarks, inspirações, lacunas, como você enxerga esse universo que estamos inseridos hoje? Eu acho que esse fenômeno, vamos dizer assim, né, de internacionalização, que não é recente, né, como a Selma também apontou, né, eu acho que desde a época de catequização a gente já tem currículos estrangeiros por aqui. Uma coisa interessante é que dessa perspectiva de currículo, falando de escolas, né, e de boas práticas que hoje a gente enxerga, é justamente esse equilíbrio que a Esther também apontou e a Lúcia, né, entre as demandas que nós temos locais, né, e essas demandas às vezes pode ser até de acesso ao ensino superior, né, a Selma apontou alguns pontos de mudança, né, uns mais tímidos, outros nem tanto, mas que ainda num conjunto formam um número muito pequeno, né, mas tradicionalmente processos de ingresso ao ensino superior talvez levem em conta aquilo que se chama, né, ou vem se chamando há algum tempo no Brasil de um currículo mais conteudista versus outros tipos de currículo, como se não houvesse um conteúdo na outra forma, né, do outro lado, né. Eu acho que essas boas práticas, elas incidem sobre essa questão curricular e cognitiva, não ao propor diferentes conteúdos ou conhecimentos, mas ao propor diferentes perspectivas de como esses conteúdos e conhecimentos são interconectados. Então, práticas, né, exitosas hoje de internacionalização na educação básica não é mesmo uma importação de currículo ou uma importação de um rol de disciplinas ou de estruturas, né? Mas sim o entendimento de como essa diversidade, junto, somado com aquilo que a escola já tem como experiência sua própria cultural e de identidade, faz sentido nessa interculturalidade, nessa interconectividade do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista socioemocional também, a abertura para o outro, né, essa solidariedade e frente a novas perspectivas, a diferentes olhares, a diversidade, é também algo muito importante para nós enquanto modelo social, né? A gente sabe que as escolas, e talvez principalmente as escolas privadas, elas fecham em sua comunidade, são comunidades bastante fechadas e ao você trazer, seja através de um currículo ou de práticas demandadas por esse currículo, de fazer ações interculturais, amplia um pouco, né, a visão da própria comunidade escolar, da própria escola, né? E, por fim, essa perspectiva de ação, né? Eu acho que também
junto, né, com um entendimento cognitivo que não é um tipo de saber diferente, mas é um relacionamento entre os saberes, talvez, novo para os nossos estudantes. Com esse olhar empático e solidário para frente a essas perspectivas diferentes e as pessoas dessas perspectivas diferentes. Vai resultar numa ação, né, e essa ação, e hoje, né, o que a gente percebe muito forte em termos de cidadania global e desse entendimento que temos uma humanidade comum muito forte, marcada para a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então, acho que essas são exemplos aí de boas práticas que se repetem pelo país e que são modelos mesmo, né, de como a gente fazer de uma maneira muito saudável até e tranquila para os nossos estudantes, sem impor para a comunidade de família, né, algo externo, né, mas essa perspectiva de que vem para agregar e costurar aquilo que já existe. Bem abrangente essas perspectivas. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou ser obrigado aqui a fazer uma pergunta que sutilmente todos comentaram: currículo. Nas entrelinhas do que foi dito aqui, seja para formação bilíngue, multilíngue, plurilíngue, seja para a partir do projeto político-pedagógico, seja para essas iniciativas que o Eduardo destacou, seja o currículo, inclusive, ao qual os professores precisarão ser preparados para dar conta na sala de aula. E o currículo ele tem a questão internacional também, né? Estamos vivendo num mundo globalizado onde os rankings são contados de maneira internacional, onde processos de admissão para universidades internacionais seguem padrões não necessariamente correlatos aos nossos, ou com pesos e distribuições diferentes das nossas, desde o currículo até as formas de avaliação. Então, a inserção global passa também por um permeamento daquilo que a gente faz, acredita e constrói com aquilo que é feito, se acredita e se constrói em outras partes do mundo. Senão a inserção fica intencional, mas não fica realizada. Selma, com essa questão de currículo, o que você comentaria? Talvez avaliações, né? Currículo, assessment. O que podemos olhar também nessa perspectiva de internacionalização dos estudantes brasileiros? Quero retomar uma coisa que a Esther trouxe mais cedo, quando ela falou da identidade da escola, né? Cada escola tem a sua própria identidade e a gente tem um avanço grande quando chega uma base nacional comum curricular para o Brasil, apesar das críticas que todos os documentos, todas as iniciativas podem sofrer, eu acho que foi um grande passo. Por quê? Porque é uma mudança de concepção completa, tirando o foco do conteúdo e colocando foco nas competências e habilidades, né? Então, quem de nós aqui conhece bem a BNCC sabe disso, sabe que é um currículo muito mais alinhado com as necessidades do século XXI. Ele não veio do nada, ele foi estudado a partir de outros currículos também com essa visão já de outros países, então não estava solto, ele não saiu do éter, né? Ele já está alinhado com outros bons países, bons currículos que foram criados para formar essas habilidades e competências, o que dá muita liberdade para as nossas escolas. Por quê? Porque o conteúdo ele vem como um instrumento para o desenvolvimento dessas habilidades e competências. E aí, se a gente trouxer uma ou mais línguas adicionais, ela é a ferramenta, ela é um meio para formar. Então, a gente tem uma outra língua como forma de construção de conhecimentos para servir à construção das habilidades e competências, né? Isso, para mim, cria um círculo na hora da gente pensar o currículo. Então, acredito sim que as escolas têm que manter as suas características, a sua identidade. O Brasil é muito grande, né? Um país com o tamanho de um continente, mas que é muito importante a gente ter esse fio da meada, porque a BNCC também fala dos direitos de aprendizagem, dos alunos que se mudam de um estado para o outro, e agora a gente está pensando em mudá-los até para outros países. Então, se a gente olhar as habilidades e competências da BNCC, alinhando com os currículos internacionais que já estão aí já há algum tempo, acho que a gente tem um caminho para iniciar, sempre lembrando que escola é essa, que comunidade é essa, que corpo docente é esse, a gente não perde isso de vista nunca. Perfeito. Lúcia, currículo Brasil, currículo mundo, suas interconexões e suas divergências, o que você diria a mais sobre isso?
A gente está passando por um momento no Brasil em que a gente tem discutido muito o currículo, né? A Selma falou da entrada da BNCC, as escolas ainda estão se adequando à BNCC, a BNCC do ensino médio, ela não é tão boa, tão bem finalizada como a BNCC do infantil e do fundamental. E estamos também no momento em que a gente está discutindo a gente oferecer cada vez mais, em âmbito Brasil, a educação em período integral. Né? Quando a gente compara com outros países do mundo, esse é um fator muito diferente. Ou seja, a maioria dos países desenvolvidos, as crianças, os adolescentes vão para a escola, entram às 8 da manhã e saem às 3 horas da tarde. Então, o tempo de exposição do aluno a atividades cognitivas, educacionais, sociais, artísticas, de desenvolvimento como um todo, é muito maior em outros países, né? Eu acho que quando a escola toma a decisão, né? Aí a Esther falando, né, que é uma decisão que você toma com toda a comunidade escolar, de trazer essa perspectiva internacional, essa formação num padrão internacional para a sua escola, envolve o tempo que o aluno fica na escola, envolve o currículo que você vai trazer, porque aí você vai englobar outros conhecimentos que ficam de fora, tendem a ficar de fora no currículo brasileiro por 2 motivos: por falta de tempo, né, por falta desse tempo de sala de aula, e porque não estão no Enem, né? Os vestibulares, eles têm a sua finalidade, eles têm os seus motivos, mas muitas vezes eles levam as escolas a fazer toda a sua definição de currículo, especialmente no ensino médio, voltado apenas para os conteúdos que aparecem nos vestibulares, né? O que é totalmente válido, é totalmente legítimo, mas, de novo, pensando aí que nem a Esther falou, dessa criança que está hoje no maternal, né? Ou eu diria até mais, o jovem que hoje está no primeiro ano do ensino médio, ele já vai pegar um mundo totalmente diferente, do ponto de vista profissional. A gente sabe que em 5 anos nós já teremos inúmeras profissões que hoje não existem. Várias profissões que existem hoje devem desaparecer por conta da inteligência artificial. Então, eu acho que é emergente e quase urgente que as escolas no Brasil inteiro olhem para os seus currículos do ensino médio, né, e repensem, né, como que a gente de fato leva para o futuro um jovem que vai ser capaz de lidar com as demandas desse novo século, né? E pensando até o seguinte, aqui para finalizar, Meckler, provavelmente nos próximos 5 anos a gente vai poder trabalhar na Holanda, na Itália, na China, no Egito, sem precisar sair do Brasil, né? É verdade. Estamos incluídos nessa globalização. Eu recebi uma pergunta aqui, eu vou ter que incluí-la, da nossa audiência, sobre tecnologia. Vou pegar carona, inclusive, no doutorado da Esther em tecnologias da inteligência, digital design. Esther, e a tecnologia, né, assunto inevitável hoje em todos os fóruns, permeando a internacionalização, permeando a globalização, permeando as escolas, permeando os currículos. E depois da fala da Esther, já vou emendar com o Eduardo. Eduardo, a língua está sob júdice, talvez, nesse mundo tecnológico hiperconectado, onde novos gadgets podem permitir interações de outro nível, pelo menos no aspecto linguístico, só para dar um exemplo concreto de como a tecnologia tem permeado tudo e todos indistintamente, algumas delas, inclusive, democratizadas, né? A inteligência artificial generativa, né? Famosa em todos os fóruns, de uma certa forma, ela é acessível
por todos, de uma certa forma. Ela está muito mais para um smartphone, no sentido de quem tem consegue acessar pelo menos uma versão gratuita. Então, de uma certa forma, isso equipara as primeiras experiências, por exemplo, com tecnologias emergentes. Então, como vocês veem, Esther e Eduardo, a questão tecnologia nessa discussão toda? Bom, preciso só corrigir minha última conta, que essa criança de 2 anos vai terminar em 39, tá, gente? Então é pior a cenário. Mas eu acho que a discussão de inteligência, ela parte de uma dificuldade incrível, que é a velocidade com que ela se desenvolve e o impacto que ela tem nas pessoas, né? Então, a gente vive a tecnologia e o seu desenvolvimento como contexto, né? Então, numa sociedade que tem tecnologias poderosas para o bem e para o mal, né, que estão aí expondo nossas crianças e jovens de uma maneira nunca pensada, né, e ao mesmo tempo com muita propriedade, com muitas qualidades para promover mudanças e experiências interessantes. Então, acho que as inquietações, especialmente pós inteligência artificial generativa, é você sair do hype, né? Porque agora todo mundo conhece, entende e acha que tudo tem que ter uma IA, né? Mas eu acho que é como pensar a escola, que foi o que me levou ao estudo, né? Como pensar a escola em contexto de inteligência artificial generativa e outras tecnologias que virão, que a gente sequer pode imaginar. Como é que eu construo essa cidadania, essa autonomia, né, trabalhando com ferramentas, tecnologias tão poderosas, né? Como é que eu desenvolvo o senso crítico, como é que eu desenvolvo as competências para trabalhar com dados, como é que eu desenvolvo a criticidade em cima de algoritmos, como é que eu desenvolvo aspectos éticos para que essas crianças tenham a dimensão do que elas têm em mãos. Na prática, cada dia mais a gente constata que as crianças têm em mãos uma tecnologia cujo impacto das suas ações elas não têm condição de avaliar. Só que está aí, né? Então, como criar uma escola que não dissemine a mediocridade, que as crianças continuem aprendendo, a se desenvolvendo cognitivamente, que professores se apropriem dessas estruturas, dessas ferramentas, desses recursos, entendendo todos os desafios do que é essa sociedade mergulhada nesse tipo de tecnologia, que inclusive, lembrando, Francine, traz altíssimos impactos ambientais. Então, ao mesmo tempo que pode vir a ser soluções, podem trazer imensos problemas. Então, é uma lição de casa bem grande que a gente tem que buscar fazer aí com muito critério e muita seriedade. Eduardo. Bom, Michael, vou seguir na sua provocação também, né, e veja os seguintes exemplos que a gente tem de língua dentro desse universo da tecnologia que a Esther tão bem descreveu e alertou, inclusive, né, para esses pontos. Já há algum tempo, acho que uns 5, 6 anos, a rede BBC britânica já testou uma ferramenta de que seus apresentadores de um determinado telejornal desse a mesma notícia ao vivo, em línguas diferentes, mas é a mesma pessoa, né, o mesmo apresentador, falando 5, 6 línguas diferentes, né, ao vivo, para as comunidades estrangeiras, né, ou daquele país e que tem uma proximidade com aquele repertório linguístico, possam ouvir as notícias, né, na sua língua de casa, do lar, sua língua materna. Então, de certa forma, a gente pode pensar assim, hoje, né, e aí vou dar um outro exemplo particular também, eu, em viagem internacional recente, sem ter muita familiaridade com a língua alemã, consegui me virar num supermercado com o celular, né, apontando a câmera de celular e a tradução ali acontecendo. Então, a língua é ferramenta, obviamente, né, ela é instrumental também em muitos casos,
Mas a linguagem, ela é também como a gente interage com o mundo e como a gente interage com as coisas do mundo, né? Não é só essa ferramenta. Se a gente considerá-la como ferramenta e o ensino de língua nas nossas escolas, né, de línguas de modo geral, ficar limitado a essa função de comunicação, que não é mais aquela ideia de comunicação que a gente tinha, né, de o emissor, o meio e o receptor, né? Essa ideia de comunicação já ultrapassada por outras questões de semânticas, inclusive, de maneiras de ver e estar no mundo, implica num tipo de ensino que considera a linguagem nessa interação com o outro, nessa interação com o conhecimento, e não só como meio de transmitir o conhecimento ou meio de linguístico para eu acessar alguma coisa, ler em inglês, falar inglês com outra pessoa. E quando a gente estava falando em currículo e avaliação, eu acho que uma coisa interessante de notar é que nós temos já processos avaliativos internacionais, muito por iniciativa da OCDE, por exemplo, que elaboram avaliações ou questionários para os alunos, para os jovens de 15 anos, por exemplo, ao redor do mundo, como é o caso do PISA, que incluem questões, eu até separei algumas aqui enquanto a gente conversava, né? Só para eu ser fiel aqui, algumas questões avaliativas de questionários, por exemplo, internacionais, aí eu estou falando especificamente do PISA, né? Pergunta assim para os jovens estudantes de 15 anos do mundo: você aprende a resolver conflito com outras pessoas em sala de aula? Você aprende sobre diferentes culturas? Você lê jornal, notícia da internet ou assiste algum noticiário durante a aula? Seus professores convidam você para dar a sua opinião sobre notícias internacionais? Você aprende como pessoas de diferentes culturas podem ter diferentes perspectivas? Você aprende a se comunicar com pessoas de diferentes origens? Então, essas questões que perpassam, sim, a língua, né, e as questões linguísticas vão além também, né? Não se perdem na língua como sistema. Eu vou te interromper, Eduardo, para essas perguntas ficarem no ar, porque elas são importantes para a gente dar um fechamento aqui para nós. Sim. E vai ser aquela rodada de 1 minuto, aquela assim, ou 30 segundos. Uma palavra de impacto para a gente fechar como encorajamento sobre essas oportunidades de internacionalização, seja para gestores, para pais, para famílias, para a escola. Eu vou dar uma sequência aqui: Lúcia, Selma, Eduardo e a Esther, que já tem um projeto de internacionalização com o nosso anfitrião, Rosedale, né, e já viveu isso, né, construiu isso já numa parceria internacional. Qual o encorajamento final? 30 segundos cada um. Lúcia, Selma, Eduardo, Esther, para a gente deixar como legado deste evento. Para mim, eu tenho um termo que é meu mesmo, que eu uso bastante, que é o de mobilidade internacional. Eu acho que é uma competência que é desenvolvida no longo prazo, que depende do projeto político-pedagógico onde o estudante está inserido, e que certamente ainda não é visto dessa forma, mas precisa se tornar um direito de aprendizagem do estudante brasileiro. Okay. Sem inserção internacional, a gente fica apartado dos grandes cenários, das grandes decisões globais, das grandes alavancas, né, de desenvolvimento socioeconômico. Então, o nosso país precisa disso. Selma? Eu estou em dúvida se eu vou destacar a mentalidade internacional ou a interculturalidade. Então, eu deixo as duas porque eu acho que elas estão muito relacionadas. O que quer dizer uma coisa ou outra? Interculturalidade. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e no final desse processo nós dois nos modificamos. Por que isso tem a ver com mentalidade internacional? Porque a gente não se conhece até que a gente saia da gente, né? O Saramago fala, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Cada um de vocês e de quem nos assiste aqui, se teve a possibilidade de viver uma experiência fora do seu país, sabe do que eu estou falando. Como tudo é diferente, como tudo é encantador e às vezes estranho também. Então, os nossos alunos, eles precisam ser colocados nesse lugar de estranhamento para se deslumbrar, para se apaixonar e para aprender a apreciar a diferença. Acho que é essa mentalidade internacional e essa mudança que essa experiência pode trazer para a vida. Não é só para a educação, não é só para a educação básica ou faculdade, é para a vida daquela pessoa e quem dera, né, para um mundo um pouco mais
respeitoso, apreciador das diferenças. Eduardo. Eu não posso deixar de ir em outra linha, senão do que falou Selma e Lúcia. Eu acho que a cidadania global também traduz um pouco isso, né, que é essa ideia de interconectividade, mas uma ideia de que se cria uma consciência para a humanidade comum, uma consciência para a diversidade, uma consciência para a sustentabilidade dessa humanidade comum. Esther. Acho que essa perspectiva multicultural permite que as crianças, os jovens, enxerguem o mundo sob diferentes perspectivas. E se a gente sonha, e acho que todo educador é esse sonhador, se a gente sonha com esse mundo mais justo, ético e solidário, ele passa pela compreensão que vai muito além da realidade de cada um. E quando você consegue fazer com que essas pessoas se desloquem para outros contextos, de várias formas, inclusive com tecnologia, você traz, inclusive algo que Rosedale traz também como uma competência importante, essa perspectiva de global awareness, né? E que é, para nós, o caminho desse mundo melhor que a gente sonha todos os dias. Bem, gente, uma enorme gratidão viver esse momento aqui com vocês. Nosso agradecimento final e especial a Rosedale International pela generosidade desse espaço para o Brasil e seus educadores no Global Student Success Forum. Encorajo vocês a seguirem as redes sociais, tanto dos painelistas quanto da Rosedale, porque haverá muitos compartilhamentos e conteúdos que vocês vão aproveitar certamente. Obrigado a todos e um excelente projeto de internacionalização a cada um de vocês. Obrigada.